questão da demarcação, isso já é uma linguagem proveniente dos brancos. Quer dizer, anteriormente nós tínhamos a nossa terra sem precisar demarcar. É que olha pura, eu vou pôr, vai ter até olha cá, olha cá, vai mãe pura, minha moça ganha, já não vai conhecer ainda cá tu. A segurança das áreas demarcadas não é simplesmente a picada e o papel, o documento. A segurança das áreas demarcadas, futuramente a segurança dela, além do documento, é a própria comunidade estar fiscalizando, ver o limite da sua terra, se está entrando, por exemplo, como madeireiro e pescadores e outro tipo de invasores. Em 1990, o governo brasileiro criou o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, PPG-7, com o objetivo principal de proteger as florestas tropicais e conservar sua biodiversidade, a partir de uma reunião do Grupo do 7. Um ano depois, em Genebra, representantes dos governos brasileiro e dos países integrantes do Grupo do 7 criaram o Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal, o PPTAL, com o objetivo principal de demarcar e promover a regularização fundiária das terras indígenas em 7 estados brasileiros. Foi a Alemanha quem destinou recursos para a proteção das terras através de seu Banco de Cooperação para o Desenvolvimento, o KfW. Foram destinados ao projeto de demarcação das terras indígenas 20 milhões e 900 mil dólares, 16 milhões e 600 mil provenientes da cooperação alemã KfW, 2 milhões e 100 mil da Rainforest Trust Fund, gerenciados pelo Banco Mundial, e 2 milhões e 200 mil do governo brasileiro. O PPTAL começou a ser desenhado em 1991, mas só pôde ser implantado a partir de 1996. Os recursos que nós tínhamos disponíveis não seriam suficientes para demarcar todas as 120 terras. Nós chegamos a um número de aproximadamente 58 terras, incluídas aí as maiores, que seriam as mais prioritárias, né, que seriam o Vale do Javari, o Alto do Negro, o Tumocumac, e, enfim, o Munduruku, essas terras maiores, e a identificação de outras 46 terras. Além de questões financeiras, existem questões de ordem operacional e questões de política interna que tornam o processo de regularização fundiária das terras indígenas lento e complexo. Isso porque a demarcação das terras envolve questionamentos com diversos segmentos da sociedade nacional. Muito embora os índios tenham os direitos à ocupação e demarcação de suas terras garantido pela Constituição Federal. Foi feita uma análise da própria capacidade de execução da FUNAI e se chegou à conclusão que não haveria condições dentro da capacidade atual da FUNAI em demarcar todas essas terras em 3 anos. Durante os anos de 1992 e 1993, tanto a equipe encarregada da elaboração do projeto, quanto os doadores internacionais estavam de acordo de que a intensa participação das comunidades indígenas e a parceria com a sociedade civil eram condições fundamentais para que se implantassem demarcações sustentáveis a longo prazo. Havia por parte tanto do Ministério do Meio Ambiente, que é o coordenador do projeto, como por parte dos doadores, e aí também o Banco Mundial, a preocupação de que o projeto tivesse um perfil mais participativo, até porque, obviamente, é interesse dos doadores ver esse recurso aplicado de uma forma sustentável. Até abril de 1998, o projeto havia demarcado 29 áreas indígenas, sendo que 16 delas contaram com a participação efetiva e contratual dos índios e de organizações não governamentais. Em cada um desses casos, a FUNAI e os parceiros estabeleceram diferentes modalidades e responsabilidades sobre o processo demarcatório. A primeira experiência se deu ainda durante a fase preparatória do projeto. Com recursos da Agência de Cooperação Técnica Alemã, a GTZ, a FUNAI e a organização não governamental Centro de Trabalho Indigenista, CTI,
fizeram um convênio para realizar a demarcação das terras Wayampi do Amapá. Por decisão dos Wayampi, que decidiram assumir a responsabilidade da demarcação física de sua terra, em 603 mil hectares, o convênio estabeleceu um prazo de 4 anos e meio para 3 atividades: a conclusão da demarcação física, a capacitação da comunidade para fiscalizar permanentemente esses limites demarcados e para a manutenção dos limites através de um sistema de ocupação e de exploração dos recursos naturais em formato sustentável. Essa última atividade seria custeada pelo PPTAL. Oi, canai con le buona ore vole anche nyande vole nyama ke ya mai ka mi ota wi mete ta kui pate noi iken ta meter pe ta ko o vole akate no mai kante o pa por pi a mai pico anche aneme o cani no wi mi onomo kante ai panaka no kante no ponenge ta te panaka Aja woi ameno kante koni nyote iana ko ubane me ukante ta iana ko koni nyote ukante di yoro itesi ame panaka gato ta yaire me pare ko ayere economia kurana ko yaire pare ko yaire eu papuro pi o vore no kwa gato wa no mosa angai ito Ora ta uyibo o papuro pi o mosa anga ya pureme ya amosa angauka aeropi pare quanto ya kento o não vai po ma carai com eu nyande vou po amanhã não vai kento tema. Então, uma das particularidades da experiência é que os Wayampi aceitaram não receber nenhuma remuneração pelo trabalho na demarcação física, porque seria feito em benefício da própria terra, mas o que eles queriam e exigiam era controle efetivo pela sua associação de toda essa infraestrutura. Aja se momba amo aja bunyi mosa anga pai não pode tá ainda não pode tá ai ainda carro não pode tá Os equipamentos que os Wayampi controlam e que foram obtidos da demarcação são destinados principalmente à fiscalização, né? Atingir os lugares mais difíceis, à comercialização de produtos que são feitos de maneira coletiva, ao serviço de saúde e ao serviço de educação, que eles também querem controlar. Outra experiência de demarcação participativa foi feita nas terras indígenas do Rio Negro, no estado do Amazonas. Foi feita uma parceria entre a FUNAI, a FOIRNE, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e o Instituto Socioambiental, uma organização não governamental. Mais de 20 anos a população indígena do Rio Negro, as lideranças vêm lutando para conquistar este território. Houve várias mobilizações a nível local, estadual, federal. Fizemos várias campanhas, juntamente com as lideranças de bases, juntamente com todas as pessoas que nos apoiaram, pessoas não governamentais, que apoiaram bastante, que se aliaram conosco nessa luta, e estamos conseguindo esse espaço, que tanto ano a gente vinha lutando para conquistar esse território. Finalmente o governo, entre 95 e 96, reconheceu 5 terras indígenas contínuas na região do Alto Rio Negro
elas perfazem 10,8 milhões de hectares e dentro dessas terras habitam mais de 300 comunidades indígenas e uma população de cerca de 20 mil índios de 23 etnias diferentes que falam várias línguas. Coube a FUNAI, através de um processo de licitação, contratar uma empresa privada que fizesse a abertura de 38 pontos geodésicos localizados no perímetro dessas 5 terras. Isso é uma fase do projeto de demarcação. E depois um outro bloco que ficou a cargo do Instituto Socioambiental, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, das associações e das comunidades, que é a parte chamada de consolidação da demarcação. Nós começamos o trabalho no Baixo Içana e Médio Içana, onde nós começamos com plaqueamento e levantamento também. Todos os equipamentos orçados no plano chamado de consolidação da demarcação, que ficou ao cargo do Isidro Afoene, rádios, barcos, motores, um carro, etc., equipamentos necessários para o trabalho, a FUNAI, junto com a ZTZ, resolveram retirar do controle imediato, direto, na fase de compra desses equipamentos, da parte do Isidro Afoene. E preferiram eles próprios comprar esses equipamentos e repassar para uso do projeto. Nosso trabalho da FUIA e ISA não é somente demarcar, e sim ter um plano de fiscalização e proteção da área para o povo do Alto Rio Negro. Nossa luta não é apenas demarcar as terras no mapa ou no chão, mas sim fazer com que essa terra demarcada dê realmente condição de sobrevivência ao seu povo. Então é sobre isso que nós estamos lutando e vamos lutar até que isso se concretize. Talvez não seja amanhã nem depois, mas a nossa caminhada é com esse objetivo. Nas áreas do sul do Amazonas, a FUNAI fez um convênio com a União das Nações Indígenas do Acre, UNIACRE, para que esta ficasse encarregada dos trabalhos de fiscalização da demarcação de 10 terras indígenas, que seria executado pela FUNAI. A coordenação foi convidada, né, pela própria FUNAI, né, pela cobrança do GTZ, né, do grupo técnico né, em qual a própria UNI está fazendo parte, né, que nós tivemos a possibilidade de fazer aquilo que nós desejávamos, né, dizer o limite, né, conhecer e dizer por onde seria, né, demarcado e ter o conhecimento da própria comunidade aonde era o limite da sua terra. Existem ajustes que só são feitos quando o índio está acompanhando ou participando diretamente da demarcação. A FUNAI percebia o problema que havia com as demarcações feitas de uma forma a toque de caixa, né, com as empresas indo para campo, demarcando a área de acordo com o memorial descritivo, que muitas vezes não refletia a vontade ou o interesse do índio. Muitas vezes fica fora o castanhal, né, fica fora as estradas que muitas comunidades hoje ainda cortam a seringa, né, que vive ainda de borracha, ou seja, deixa um lago fora, né, um igarapé onde eles pescam, vão de helicóptero, apenas faz aquela clareira e não sabe onde é o limite da terra. Isso tem perigo de ser invadido e a comunidade não saber se aquilo está sendo invadido uma propriedade delas. Continuamos apostando nessa parceria com a sociedade civil. Quando eu digo nós, aí eu falo em nome do PPTAL. Muitas das terras indígenas anteriormente demarcadas no país estão hoje invadidas e depredadas. Além disso, os acontecimentos têm demonstrado que a demarcação das terras indígenas por si só não garante que elas estejam livres de invasões. Os órgãos governamentais, tais como o IBAMA, Polícia Federal e FUNAI, não vêm conseguindo impedir essas invasões. A partir do momento que os índios participam da demarcação, eles começam então a preocupar e a pensar em formas de proteger esses limites. Para que se possa garantir a integridade dos territórios demarcados, é necessário que, além da participação efetiva nos processos de demarcação e vigilância das terras, os índios sejam apoiados em seus projetos de uso e manejo dos recursos naturais. Esses projetos, a finalidade deles não é resolver essa questão, mas, enfim, testar
ideias e metodologias que possam nos apontar caminhos para resolver esse problema, ou seja, a questão da sustentabilidade das terras indígenas, a chamada reprodução física e cultural dos grupos indígenas dentro dos territórios demarcados. O avanço das fronteiras econômicas, bem como a ocupação desordenada, sobretudo do espaço amazônico, veio modificar ao longo dos tempos a vida tradicional dos índios. Enfrentando uma série de pressões, os povos indígenas assistiram à redução de seus territórios e à consequente interferência da sociedade nacional sobre sua organização sociocultural, saúde e integridade do ambiente. Acreditamos que a terra é a mãe de todo sobrevivente. Então, por isso nós temos o máximo carinho, tudo cuidado sobre a questão da terra. Eu acho que a demarcação é a primeira coisa que vem, e a segunda, ou seja, é pela uma necessidade de construir aquilo que a comunidade, o movimento em si tem vontade de fazer, né? É melhorar a produção mesmo, ou alternativa econômica, porque hoje todas as áreas que existem, algumas delas não existe mais caça, não existe mais peixe. Então hoje nós estamos trabalhando mais em termos de monitorar ou dar o conhecimento técnico para a comunidade desenvolver o seu próprio trabalho, né? No caso hoje, tem comunidade que não tem mais caça nem peixe. E como vai viver? Kanyu mabia. Ya wajita ketewa kanyu te siyo kada ubu popor vio kiro vio aku kanyu te. Ame utada te ka mutara ubu bia i quadra te mo yende pare quadra kore mi yamba. No. Me au ni mai nga amo ketu amo ka abu. Yera amo ka abu ba ami amo te na abu ba. Ni mabia pata ya ra ke. Cái nó mà ta cái nó mi yang yo ka cái tư